Hoje são dia 31 de agosto de 2018. São aproximadamente 9 horas e 49 minutos da noite. E eu queria agora fazer alguns comentários sobre mocidade, principalmente pelo fato de que o meu filho, Tiago Bernardo Fernandes Barbosa, ele estará se unindo em matrimônio diante do sacerdote do Deus Altíssimo, da Igreja Presbiteriana, em casamento, lá em Brasília. E amanhã eu estarei pegando o avião para ir para Brasília para participar do casamento dos dois. E eu queria contextualizar a vida deles com a minha vida, porque não tem como a gente separar uma coisa da outra, né? Principalmente nesta época. Então eu poderia fazer até uma recapitulação da minha vida. Eu já registrei isso várias vezes no blog Saratelo do Mundo. Algumas coisas já foram faladas, outras foram escritas, né? Em alguns comentários meus. Eu faço questão de registrar isso no áudio. Porque eu me casei com aproximadamente 21 anos de idade. Eu me casei dia 29 de dezembro de 1984, no cartório. A Rose, ela estava grávida do Tiago, mais ou menos no mês de outubro, setembro, outubro, ela me procurou, quando ela soube que ela estava grávida, ela veio me procurar chorando, né? E, Ricardo, o que nós vamos fazer? E eu já estava errado, primeiro porque eu já tinha me relacionado com ela sexualmente sem nós sermos casados. Primeiro erro meu foi esse, entre tantos outros erros na minha juventude, né? Porque eu casei, eu era católico, nominal, mas era católico nominal, né? Eu não conhecia o Senhor de fato em verdade. E que eu me lembro, não tinha nenhum parente da minha família materna, paterna, que era cristão, digamos assim, em todos os sentidos da palavra. Não me lembro, sinceramente, participante e tudo. Então eu me relacionei sexualmente com a Rose e ela veio aqui chorando. Falei, não, Rose, nós vamos nos casar, nós nos gostaríamos, eu não gostaria que nós fizéssemos isso. Talvez eu não me lembro nem se eu cheguei a comentar isto com ela, mas eu vamos nos casar, né? Nós vamos tomar essa decisão. Eu pensei, parei, eu me lembro que na minha ignorância, eu fui ali na igreja Matriz de Santo Antônio, e eu dobrei meu joelho na frente lá de uma imagem lá de Jesus, e eu fiz mais ou menos uma oração assim: Senhor, eu sei que tu não és um Deus de pedra, de barro, eu sei que isso é uma simbologia que eu também não concordava muito, mas é uma decisão que eu estou tomando agora, me ajuda em Cristo Jesus. Eu fiz uma oração, uma oração bem com a minha mente, né? Nem foi com a palavra. E na época eu conversei com meu papai e nós nos casamos no cartório. Eu fiquei durante alguns meses aqui no apartamento, lá no meu quarto. Comprei um jogo de quarto, né, uma cama de casal, um guarda-roupa. Adquirimos um Moisés para o Tiago, porque eu estava entrando no processo seletivo para entrar na Petrobras. E eu não tinha como comprar mercadoria, fazer uma para o nosso casamento. A Rose tinha feito, a minha esposa, ela já tinha feito o enxoval, ela já tinha comprado muitas coisas para o nosso casamento, né? Eu me lembro disso, ela falava às vezes comigo, tudo bem, não vejo nada demais. E aí nós nos casamos diante do juiz de paz, porque quando você se casa no cartório, você se casa diante do juiz de paz. Eu era muito novo, já falei isso várias vezes no blog Saratelo do Mundo, em várias partes.
Com 21 anos de idade, minha esposa tinha 19 anos de idade, era uma coisa assim que é muito novo na minha juventude. Muito bem, nós nos casamos lá no cartório, fiquei alguns meses aqui no apartamento dos meus pais, aqui no meu quarto, né? E logo depois o Thiago nasceu. E o interessante é que na época eu estava passando por um processo seletivo para entrar na Petrobras. E era um processo muito difícil, porque é, envolvia apenas, não apenas o esforço, mas também um conjunto de fatores que pudessem facilitar ou dificultar a entrada de um cidadão qualquer lá no ambiente de trabalho na Petrobras, né? Então era um processo seletivo externo, que ele era eliminatório e classificatório. Eliminatório porque se você tivesse uma pontuação menor que 7, você era eliminado. E classificatório porque só tinham vagas para 5 pessoas inicialmente. Apenas 5. Havia uma promessa que de mais 5 serem admitidos no mês de julho, mais ou menos, mês de agosto, julho, por aí. Apenas uma promessa. Então, depois da conclusão do curso, os que estivessem nesta faixa, eles iriam ser admitidos imediatamente em fevereiro, os 5 primeiros. Os outros candidatos iriam permanecer trabalhando noturno como estagiário até 11 meses. Eu já tinha abordado isso há algum tempo atrás, em outro áudio. Por quê? Um cidadão, uma cidadã qualquer, ele não pode, pelo menos que eu saiba, ele não pode ficar mais do que 11 meses de estágio remunerado. Depois de 11 meses, a pessoa entra a questão de direitos trabalhistas. A pessoa tem que ser admitida. Então a empresa não faz isso. A empresa ela deixava a pessoa estagiando até 11 meses. E se a pessoa não tivesse vaga, ela ia ficar aguardando em cadastro de reserva. Então os 5 primeiros entraram dia fevereiro e os outros 5 entraram em julho. Eu fui um dos 5. Os que estivessem acima dessa pontuação, abaixo dessa pontuação, iriam ficar aguardando em cadastro de reserva essa vaga, né, para serem admitidos. Bem, no final, acredito que todos foram admitidos no seu próprio tempo. E eu fui admitido em julho. Então, como nós estávamos organizando essa nossa vida, então eu tinha que me dedicar o máximo possível para me colocar entre os 5 primeiros. Então eu falei, Rosa, você faz o seguinte, você vai organizar o nosso casamento e depois eu vou ver se eu consigo, junto com isso, eu vou me preparar mais, porque eram muitas pessoas, tinha pessoas que tinham conhecimento muito bom, né, bem instruídas, e apesar do curso técnico de Química ali na antiga AFCEDUC ser muito bom, o conjunto de matérias em si não era eu tinha uma Escola Técnica Federal de Química, de uma FAETEC, né? Então eu tinha que me esforçar em dobrado para conseguir conciliar esta fragilidade acadêmica que eu tinha em comparação com outros candidatos equivalentes. Mas no final eu consegui. Então o que eu fazia? Eu ia daqui para Sepetiba com uma quantidade muito grande de metodologias para estudar. Enquanto isso, ela organizava o nosso casamento e eu ficava me preparando continuamente, né, para chegar a uma pontuação. Eu não consegui chegar entre os 5 primeiros, porque o meu objetivo era ficar entre os 5 primeiros e logo depois alugar um apartamento para nós morarmos, ter a nossa vida conjugal tranquila, porque eu já tinha comprado já tinha feito mais ou menos um enxoval, né, tanto ela como eu, então nós fomos adquirindo aos poucos os nossos móveis para nós vivermos conjugalmente, né, como marido e mulher, e o Tiago crescer diante de nós como pais ali, com dignidade. Mas então esta situação foi uma coisa inerente à minha pessoa. Eu me converti de fato, é verdade, alguns anos depois. O Tiago tinha 5 anos aproximadamente de vida, 4 a 5 anos de vida, quando eu me converti na varanda do meu apartamento, pedi para o Senhor Jesus perdoasse meus pecados, entrasse no meu coração e me desse uma direção.
né? E Deus me deu aquela direção, conforme já está registrado no blog Céu da Terra, Luz do Mundo, no meu testemunho escrito, né? Então eu comecei a frequentar a igreja, ali na Nova Vida, levava meus filhos, minha esposa, logo depois, a minha esposa, eu me batizei nas águas logo depois que eu comecei a participar do culto dominical. Algumas semanas depois eu desci as águas batismais, fui batizado no Espírito Santo de Deus. Nesse tempo, a minha esposa começou a me acompanhar, ela, o Tiago, a Thaís, né, pequenininhos. 8 meses depois, aproximadamente, a Rosa desceu as águas batismais. E foi assim acontecendo na nossa vida. É claro que, contextualizado com a nossa vida cotidiana, a mudança do homem interior, a mudança da mulher interior, ela não se dá repentinamente. Pelo menos no meu caso não foi esse, né? Pelo menos no meu caso não foi esse. Pode ser até que existam casos, eu acredito até que existam de fato casos de pessoas que são transformados totalmente. Então, e vai dando a direção a cada um. Então, no meu caso, eu sou grato porque o Espírito de Deus ele foi trabalhando o meu caráter, ele foi preparando, ele foi tirando aquelas máculas, aquelas, aquela. Eu era como um vaso na mão do oleiro. A grande verdade é essa. Um vaso na mão do oleiro. Então, o caráter do homem transformado é diferente. Você passa a viver segundo a sã doutrina e muitas das vezes demora a certas coisas, certos conceitos que ficam muitas das vezes impregnados no nosso ser, que demoram. E demoram mesmo, pelo menos aconteceu isso comigo. E nós vamos, mas aí a própria palavra de Deus ela vai purificando, ela vai limpando, vai tirando aquelas máculas. E eu comecei a frequentar os cultos dominicais de manhã, de noite, comecei a participar das reuniões de oração, as reuniões dos homens, né? E outras atividades afins. Eu sempre fui um homem fervoroso na leitura da palavra de Deus, no exame da palavra, na frequência aos cultos, né? Minha esposa ela não era muito de frequentar os cultos, porque ela se foi do lar, mas ela era uma mulher que ela já tinha o exemplo da mãe. A minha sogra é uma mulher cristã, praticante, é uma mulher que ela não tinha quase instrução nenhuma, mas é uma mulher fervorosa. Então a influência da minha sogra, que minha filha, ela amava demais a minha sogra, né? Quando eu conheci minha esposa, ela trabalhava numa padaria como caixa, como a filha mais nova de 10 filhos, eram 5 filhos e 5 mulheres, ela era a filha caçula, e ela sustentava o meu sogro e a minha sogra, porque não tinha condição de trabalhar. Ela e mais um ou outro irmão ajudavam a ajudar. Então ela amava muito a minha sogra, né? Então é claro que essa influência da minha sogra passou para ela. Então a minha mulher era uma mulher, apesar de não trabalhar, era uma mulher que lia a palavra, ficava ouvindo os louvores, né, escrevendo alguma coisa, né, apesar de pouco instruída, mas ela foi sendo moldada. O nosso caráter foi sendo transformado aos pouquinhos. Então, e nós fomos caminhando, minha filha. Logo depois, os meus filhos deram um passo de fé, de descer as águas batismais. Eu me lembro como se fosse hoje. Eu tinha aproximadamente 14, 15 anos, a Thaís com 10, 11 anos. Resolvi descer as águas batismais. Eu perguntei, Thaís, você é muito nova, Thaís, para você descer as águas batismais. Você está querendo descer as águas batismais porque outras crianças, outros jovens estão descendo as águas batismais também. Naquela época, muitos jovens, na puberdade, estavam tomando aquele passo de descer as águas batismais. E eu já era professor de escola dominical, já dava aula para turmas de novos convertidos. Não, pai, eu tenho consciência do pecado, eu sei que o batismo é um ato de fé e que você quer viver uma vida consagrada, você quer mais ou menos assim descer a batismo. Mas tudo bem, conversei com ela tomou. Depois o pastor Walter, ele fez uma breve entrevista com ela, então ela desceu a batismo. No mesmo dia que o Tiago.
mesmo de terceiros água bate mais. Então eles começaram a crescer. E é claro que o lar cristão ele foi sendo moldado, contextualizado, porque nós vivemos no mundo, nós não somos deste mundo. Nós vivemos no mundo, nós lidamos com outras pessoas deste mundo que nem sempre são cristãos, fervorosos ou não. Então, muitas das vezes, as mudanças não são perceptíveis pelas pessoas à nossa volta, mas eu creio que vão moldando o nosso caráter, vão moldando a nossa maneira de viver, a nossa maneira de tratar o mundo como cidadãos dos céus. Porque nós estamos no mundo, mas nós não somos deste mundo, nós somos cidadãos do reino dos céus. E nós sabemos que existem dificuldades inerentes a qualquer um de nós, né? Então o caráter foi sendo tratado gradativamente. Eu louvo a Deus por isso, porque, por exemplo, o Tiago hoje, domingo agora, estará dando aquele passo de se casar diante de um sacerdote com a Fabíola, algo que eu ainda não tinha feito. Eu já registrei isso em outros áudios, e outros comentários dentro do blog, que é um sonho que eu tenho de me unir com a Rose diante do sacerdote. Eu até comentei isto com o pastor Isaías e até mesmo com o pastor Paulo nesses dias atrás. É um sonho que eu tenho. Eu até comentei com o pastor. Falei, pastor, ele até falou, não, Ricardo, você pode até se casar aqui. Você casar aqui no santuário, você pode casar aqui no santuário, você convida as pessoas para se casar. Ou se você não quiser se casar no canto de santuário, você pode se casar ali na área livre, né? Tem uma área que o pessoal faz certas cerimônias ali, não no templo em si. E aí eu fiquei ouvindo, né? Já comentei até algumas coisas com o Rafael, né? Os noivos, como é que fica, os padrinhos. Mas as circunstâncias atuais, as coisas não são feitas assim, né? Uma coisa é a teoria, outra coisa é a prática. Então, eu passei por um vale muito grande. De 2006 a 2018, foram aproximadamente 800 dias de licença por duas enfermidades gravíssimas que têm ceifado a vida de muitas pessoas. E mais em função de uma dessas enfermidades todas, eu levei um tombo, fraturei o fêmur, fiquei mais 100 dias. Então foram 350 dias pelo AVC, 100 dias por causa da fratura do fêmur, e mais 350 dias por causa do câncer que apareceu no meu pescoço. Então foram 800 dias. E é claro, é óbvio, que quem está comigo, quem está do meu lado, ela acaba pegando o reflexo de toda essa minha enfermidade. Não tem a menor dúvida, qualquer cidadão, qualquer homem, qualquer mulher tem essa convicção. Então, e é claro que meus filhos também, de maneira direta, indireta. Porque eu tive a alta dos médicos, meus médicos me liberaram para voltar a trabalhar, mas eu precisava me tratar. Eu precisava me consultar frequentemente com a neurologista por causa do AVC, fazer uma série de exames frequentemente, periodicamente, me tratar com urologista por causa da minha incontinência urinária, fazer uma série de exames frequentemente, que eu faço até hoje, me tratar com um oncologista por causa do câncer que apareceu no meu pescoço, que eu estou curado, já fez o exame, identificando que eu estou totalmente curado. Mas eu preciso fazer exames periódicos para confirmar a cura. A medicina ela só reconhece, no sentido generalizado, que eu não sou especialista, a cura de uma enfermidade qualquer depois de 5 anos de exames completos, né, frequentes, sem nenhuma sequela. Então já estão mais de 3 anos fazendo exame, mas estão bem. Então são coisas que demandam tempo.
A Rose tem uma série de enfermidades do útero, de prolactina, entre outras coisas. Então não é assim, né? Não é assim. Mas aí eu fico feliz porque amanhã eu estarei saindo aqui do meu apartamento, eu estarei me deslocando daqui para Brasília para participar do casamento do Tiago e da Fabiola. A Rose não vai não, a Rose está se tratando, ela fez uma série de exames, o doutor dela passou uma série de medicamentos. Eu conheço a minha esposa, ela não tá com saúde no geral, e ela preferiu. E que a pessoa que nos conhece muito bem sabe muito bem disso. Então ela vai ficar descansando e eu vou para o casamento do Tiago. A minha mãe já foi com a Thaís, que minha mãe é avó, né? É avó dos meus netos. Os meus netos cresceram aos pés dos meus pais aqui no apartamento. Nos primeiros anos dormiam aqui, no quarto, aqui aos pés do meu pai e da minha mãe. Porque eu não tinha condições de comprar ou alugar um apartamento, nós compramos móveis, né, cuidando, preparando, tratando de também quitar o apartamento. Isso envolve custos, né? A nossa vida não é uma vida muito fácil, uma vida apertada, eu não sou muito diferente de outras pessoas. Graças a Deus que eu trabalhava em duas áreas que tem uma coisa que muitas pessoas não têm, que é a estabilidade funcional, né? Tanto na Petrobras eu sempre tive uma estabilidade funcional. Você não tem aquela preocupação se você vai ou não ser admitido, por algum motivo qualquer. Só se for um problema muito sério. Caso contrário, não tem esse problema. E como professor de status estatutário, também não tem essa questão de estabilidade funcional, né? Então você não tem, mas você não tem certas qualificações que permitem você ter uma condição financeira melhor. Então, é uma coisa que demora você montar, né? Quitar o apartamento, fazer reformas, comprar móveis, botar. Então, a gente vai fazendo, vai aprendendo, moldando o nosso caráter. Então, quando eu vejo hoje meu filho se unindo em matrimônio com a Fabíola, né? Eles amanhã vão celebrar o casamento lá na igreja. Na presbiteriana, vai ser uma área livre. Me parece que vai ser uma espécie de uma chácara lá, né? Vai ser uma coisa linda, né? Então, vai ter até um cortejo nupcial que vai acompanhar o casal. Então, vai ser uma coisa linda, vai ser uma coisa maravilhosa. Só fico um pouquinho triste porque a Rosa não vai poder ir, né? Ela não vai, e até melhor ficar quietinha lá. A gente chora um pouquinho por causa disso, mas em contrapartida, a gente tem essa convicção de que o Senhor tem cuidado de nós e nada tem nos faltado, nada vai nos faltar. E o Tiago vai se casar com a Fabíola, eu vou estar acompanhando ele, com a minha mãe, e a Thaís, o Léo e a Sara já estão lá em Brasília. Então já está Sara, que é a minha neta, a Thaís, minha filha, o meu genro, que é o Leonardo, e a minha mãe, já estão lá em Brasília para o casamento do Tiago e da Fabíola. Amanhã estarei indo também para Brasília, e domingo o Tiago estará se unindo em matrimônio a Fabíola diante do sacerdote. Minha mãe, ela ficou viúva há pouco tempo atrás do meu papai, mas ela estará me acompanhando lá no cortejo do casamento deles, né? E as pessoas à nossa volta, minha esposa, quer dizer, as pessoas que nos amam, que querem melhor, vão estar naquele espírito de oração, né? Para que tudo se dê bem, se dê maravilhosamente bem, e eles possam crescer, né? No relacionamento familiar, porque eles agora vão ser uma só família, uma só carne, espiritualmente falando, né? E eles vão poder aprender a viver uma vida conjugal, né? E ao que eles já tinham uma certa noção, Etapas foram queimadas, né? Deus queira que essas etapas mais à frente não venham ser motivo de tristeza para eles, mas eu creio que nosso Deus é o Deus que vai moldando o caráter, vai moldando a personalidade das pessoas, né, na medida que as pessoas permitem que o Espírito de Deus ele entre e transforme o caráter, transforme o,
a personalidade, as atitudes do homem, as atitudes da mulher. É o homem interior, a mulher interior, né? Eu me lembro de um texto, fica lá em João capítulo 12. Não é nem o livro de João capítulo 12. Nicodemos faz uma oração, faz uma pergunta para Jesus. Jesus falou assim: olha, necessário vos é nascer de novo. O que é nascido da carne é carne. O que é nascido do Espírito é Espírito. E Nicodemos fez uma pergunta: Senhor, o que vai acontecer? O que eu preciso? Preciso entrar no ventre da minha mãe? Não. É nascido do Espírito de Deus. É o Espírito de Deus que vai trabalhando o caráter. Ele que vai trabalhando as atitudes. Deixa eu pegar aqui o texto aqui que fala especificamente desse texto. Espera um pouquinho. O texto está aqui no livro de João, capítulo 3. E eu vou ler os primeiros versículos da conversa de Nicodemos com Jesus. Havia entre os fariseus, versículo 1, um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Este, de noite, foi ter com Jesus e lhe disse: Rabi, sabemos que és mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes, se Deus não estiver com ele. A isto respondeu Jesus: em verdade te digo, que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. E perguntou-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Pode porventura voltar ao ventre materno e nascer segunda vez? Respondeu Jesus: em verdade te digo, que quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te admites que eu te dizer: importa-vos nascer de novo. O vento sopra onde quer, ouves a sua voz, mas não sabe de onde vem nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Ponto final. Então, essa questão do nascimento do Espírito envolve uma perseverança, porque nós somos pecadores. Nós somos pecadores. Eu vou agora abrir o livro de Gálatas. Vou te mostrar para vocês agora, quem estiver ouvindo minha voz, alguma coisa associada a essa questão do novo nascimento e a luta do Espírito com a carne. Espera um pouquinho. Está no livro de Gálatas, capítulo 5, do versículo 16 em diante. Diz assim o texto bíblico, no versículo 16: digo, porém, andai no Espírito e jamais satisfarei as concupiscências da carne, porque a carne milita contra o Espírito, e o Espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer. Mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis sob a lei. Ora, as obras da carne são conhecidas e são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. E os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Não nos deixemos possuir de vanglória, provocando uns dos outros, tendo inveja uns dos outros. Então,
esta questão da luta da carne com o espírito não é uma questão nova, é desde os primórdios, quando o apóstolo São Paulo ele retrata isso aqui no livro de Gálatas. Então, esta é uma luta que o apóstolo São Paulo, em determinado momento, ele falou o seguinte, espera um pouquinho. Primeira Coríntios 9, 27. O texto diz o seguinte, 1 Coríntios capítulo 9, 27. Mas eu vou voltar um pouquinho, não vou entrar no versículo 27 direto não, vou voltar um pouquinho, no capítulo 9, espera um pouquinho. No versículo 25. Todo atleta em tudo se domina, aqueles para alcançar uma coroa corruptível, nós, porém, a incorruptível. Assim, corro também eu, não sem meta, assim luto, não como desferindo golpes no ar, mas esmurro meu próprio corpo e o reduzo à escravidão, para que, tendo pregado a outros, não venha mesmo eu a ser desqualificado. Ponto final com relação ao tema bíblico. Então são dois textos que estão muito claros. Fica lá no livro de João, da questão da conversa de Nicodemos e Jesus, e no texto de Gálatas, que fala da pessoa, da luta da carne com o espírito, e também das obras da carne, do fruto do espírito. Da luta da carne com o espírito fica lá em 1 Coríntios. E da luta da carne e da questão das obras da carne e o fruto do espírito fica lá no livro de Gálatas. Então, esta questão, então, da luta da carne com o espírito, ela não é nova, ela é antiga. O apóstolo São Paulo, ele tinha essa luta. E como que ele fazia para vencer isso? Ele esmurrava seu próprio corpo, seu próprio ser, como? Pregando o evangelho. No caso dele, o esmurrar o seu próprio corpo era pregando o evangelho. Porque ele era perseguidor da igreja de Cristo. Ele era perseguidor como tantos outros. E ele teve encontro com o Senhor quando ele estava indo para Damasco. E o Espírito de Deus veio sobre ele de maneira tão grande que ele foi, do perseguidor, ele acabou sendo um dos homens que sofreram mais perseguição. Porque ele tinha aquele sentimento voluntário de pregar o evangelho. E ele fez isto. É um testemunho de qualquer homem, qualquer cidadão, até nos dias passados, presentes e futuros. Querendo Deus, se Jesus não voltar antes. Então, a questão da luta da carne, ela existe com o Espírito. Então, como que nós vamos fazer isto? Eu falo várias vezes na escola dominical, gente, vamos estudar a palavra. Porque a palavra de Deus, o que diz aqui a palavra? A palavra de Deus, ela é lâmpada para os nossos pés, é luz para os nossos caminhos. Ela vai transformando o homem interior, a mulher interior, o caráter. O vaso vai sendo transformado. Eu passei por 800 dias de licença, por enfermidades graves, mas graças a meu Deus, Ele tem me dado aquilo que eu preciso. Apesar de tudo. As pessoas não me veem andando pela cidade de cabeça baixada, cabeça reclamando, murmurando. Ninguém me vê. Eu não faço externamente, não. Eu tenho prazer em andar onde eu vou, onde eu estiver. Qualquer lugar. Estou na academia, estou com alegria. Estou com júbilo. Estou no trabalho, na Petrobras. Até lá no trabalho, apesar de toda a diversidade, a pessoa me vê. Tem algumas fotos, até lá, se alguém for ler o meu blog Saratelo e do Mundo, lá no testemunho da festa de despedida que fizeram, vê a mesma imagem lá.
tanto da Redu como da Petrobras, quando minha gerência lá do CEP fez uma foto comigo. Eu fiz até questão de colocar ela no blog. Então são coisas. Porque eu sei que o meu Senhor, Ele está comigo, Ele está me ajudando, eu não estou sozinho, Ele tem tratado esse vaso. E aí de mim se não fosse o Espírito de Deus trabalhando no meu coração. E eu creio que Ele está fazendo isso também com esse casal, que vai se unir em matrimônio amanhã, depois de amanhã, diante de um sacerdote. E da Thaís, do Léo também. Eles cresceram na casa de Deus. Então são coisas que são inerentes à nossa vida como um todo. Então, isso aí é motivo de nos alegrar em Cristo. Nos alegrar em Cristo, apesar de tudo. Porque a alegria do Senhor é a nossa força. Ele é nosso escudo, Ele é nosso galardão, Ele é o nosso braço forte. Ele é a nossa cidadela forte. É a nossa segurança, é a rocha dos séculos que edificadores rejeitaram, que se tornou a principal pedra de esquina. Olha, há 2000 anos atrás, Jesus, ele fez maravilhas, ele curou, ressuscitou mortos, deu vista aos cegos, curou paralíticos, levantou enfermos. Anunciou o ano aceitável do Senhor, e apesar de tudo isso que aconteceu com ele, ele foi crucificado, ele não queria sofrer. Ele lá no Getsemane, ele chorou, a intensidade da angústia dele era tão grande, que lá, que ele soou gota de sangue. A aflição dele era muito grande. Mas no final, o que aconteceu com ele? Ele foi crucificado? Foi. Ele morreu? Morreu. Mas e aí? Ao terceiro dia ele ressuscitou. E a palavra de Deus fala que, assim como ele ressuscitou, um dia, se ele não voltar antes, nós também vamos partir, vamos dormir. E quando na volta gloriosa dele, nós também vamos partir. Nós vamos também para os céus. Nós também vamos para o céu, porque eu creio nesta realidade. Então, é uma coisa que é uma verdade que eu tenho e que eu procuro passar para os meus filhos. E eu creio que eu me considero bem-aventurado, porque eu vejo meu filho e a minha filha hoje, o que eles têm, não só pelo meu exemplo de pai, mas o exemplo da Rosa também. Apesar de toda a enfermidade que nós sofremos, eles, eles, eles são pessoas hoje muito queridas por todos. Eles são um bom perfume de Cristo, apesar de tudo. São pessoas que estão sendo transformadas. Sim. São pegadores, sim. Mas estão aprendendo a viver. Então, é uma coisa que eu queria passar para quem estiver ouvindo esta minha voz neste áudio que eu estou concluindo agora, né? Passar aqui o nosso Deus, o Deus dos impossíveis. Ele é o mesmo ontem, hoje, será para todo sempre. Eu posso não estar tendo aquela habilidade para expressar com voz tudo aquilo que eu estou sentindo já há um bom tempo, mas eu creio que eu estou fazendo uma boa explanação do que está acontecendo na minha vida, né? E isso é motivo de grande alegria por isso. Pai, quero te agradecer, meu Pai. Primeiramente, pelo meu filho que estará se unindo em matrimônio a Fabiola amanhã, diante do sacerdote. Pela minha vida que estarei amanhã, à tarde, pegando o avião, estarei indo para Brasília participar desta cerimônia.
pela minha mamãe, que já está lá, quietinha também, aguardando lá, anciã, pela minha neta, que está junto com a mãe, e o meu genro, a Thaís e o Léo, pela Rose, que ela está se tratando também, está lá na Rua Tauá, no 25 de agosto, está sendo tratada, está sendo moldada pelo poderoso de Jacó, está transformando, está enxugando suas lágrimas em cântico de exaltação, dando aquilo que ela precisa, meu Pai. Renova suas forças como estou na guerra, meu Pai. Ser entronizado entre o louvor de Israel, meu Pai. Eu pretendo depois escrever alguma coisa no Bloco da Terra, além deste áudio. E eu pretendo também postar algumas imagens do casamento. Não sei como é que vão ser, mas eu pretendo fazer isto. E eu quero te agradecer, meu Pai, porque eu me considero privilegiado, apesar de tudo que eu sofri, por passar por toda essa tribulação toda, e eu saber que o Senhor tem feito a obra nas nossas vidas, meu Pai, porque eu creio que a boa obra que o Senhor começou nas nossas vidas, ela vai completar. Que tu és meu irmão ontem, hoje será para todo sempre. É a oração que eu faço mais uma vez, com perdão dos meus pecados, já te agradecendo, em nome de Jesus, nosso Senhor e Salvador. Amém.